Saudamos a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Sagrada Família. Junto com todas as intenções que trazemos em nossos corações, vamos hoje, todos juntos, rezar pelo aniversário de Dulcineia de Fátima Barbosa, nossa salesiana cooperadora, por Fátima Teixeira Severian, pelo aniversário dos dizimistas, Ailton da Silva Machado, Felipe de Petri Camargo e Felipe Neto Brizotti Andrade. Muita paz, saúde e felicidade a todos, que Deus abençoe. Pedimos também pela ProSaúde, entidade beneficente e filantrópica, diretoria, colaboradores e enfermos atendidos. Pedimos também pela beatificação do Padre Rodolfo Komoric. As demais intenções aqui depositadas e aquelas que temos em nossos corações serão depositadas no altar do Senhor. Hoje, terça-feira da sexta semana da Páscoa. O que nos lábios do salmista ecoava como esperança, estendereis o vosso braço em meu auxílio, tornou-se realidade concreta na vida dos missionários, misteriosamente libertados da prisão. Confiemos no Senhor, que nos dá um defensor nos momentos difíceis da existência. Com alegria, iniciemos a Santa Missa cantando. Por sua morte a morte viu, o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e deste homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou, meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou. Jesus ressuscitou. Alegremo-nos, exultemos, demos glória a Deus. O Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, passou a reinar. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Quero confessar a Ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Que eleição, Cristo eleição, que eleição. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós.
perdoe os nossos pecados e nos conduzam de alegria da vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Pai de misericórdia, fazei-nos participar verdadeiramente da ressurreição de Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de sua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites, e imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou postrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentaste o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Aleluia, 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 aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da Verdade,
e Ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Então nós estamos caminhando para o final do tempo pascal, mas as leituras são sempre ao redor da morte e ressurreição de Jesus, né? E ele lembrando sempre os discípulos e avisando, né? Estou dizendo isso para realmente quando acontecer vocês lembrem, não sejam pegos de surpresa, né? E eles não conseguiram digerir, né? Tanto que ele repetiu muitas vezes essa explicação, né? Eles vão entendendo depois quando as coisas vão acontecendo de fato, né? E a ida de Jesus ressuscitado, a subida ao céu, né? Mas o amor dele que não deixa a sua presença de forma marcante, né? Em primeiro lugar, na Eucaristia, a última ceia que se concretiza o seu amor na entrega total, né? Que depois se concretiza na cruz, mas desde aquele momento ele se entrega totalmente como coisa, como matéria, como alimento, né? Tomai e comei, isto é o meu corpo. E eles ficavam meio escandalizados, não entendiam. E depois a ida, a subida ao céu. Eu vou para o Pai, né? Realizar o projeto, completar o projeto. Porém, não vou deixar vocês órfãos, né? Vou mandar o meu Espírito Santo, que vai ficar com vocês até o fim dos tempos. Então essa é a nossa fé, né? A fé no Cristo ressuscitado, que tem consequências, né? A igreja continua viva, mesmo na ausência dele, porque ele quis provar que nós somos seus semelhantes, seus irmãos. Ele deixou a missão para nós, né? Ide e batizai a todas as gentes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é só para o grupinho, né? Sair daquela mentalidade do povo judeu que se considerava o povo escolhido, mas só eles, né? E aí, se alguém se convertesse do paganismo ou de outra raça, né? Ou não, primeiro precisa se converter e ficar judeu. E de judeu você vai encontrar Jesus que também nasceu aqui, né? E queriam torcer a coisa. E até obrigando aos ritos judaicos, né? Os homens precisam se circuncidar para depois receber o Espírito Santo de Jesus. Eles precisam ser judeus antes. Se davam essa prioridade, né? E o Espírito sopra onde quer. São Paulo, sobretudo, que pregou todas as gentes, né? Mostrava que os pagãos, os gregos, também recebiam a graça da conversão, do coração aberto a Deus, né? E recebiam o Espírito Santo. E foi preciso quase que concílio, né? Eles se reuniram, né? Mas havia discussão, havia maneira diferente de entender. Mas sempre preso à limitação, ao fechamento, né? À paixão, ao racismo, né? Vamos dizer assim, que está imbuído no coração do homem. Então ainda hoje nós que somos humanos, somos filhos de Adão, precisamos nos converter de fato, né? Para entender aquilo que Jesus fala através do Papa, através dos bispos, né? E não questionar como hoje se faz, né? Com facilidade imensa, né? A faculdade mais frequentada no mundo de hoje é a axiologia, né? É a faculdade de axiologia. Todos acham, né? Eu acho, porque eu acho, eu faço assim porque eu acho. O que Deus acha? Os jovens, quando veem
alguns, né, que vêm marcar o casamento, etc., mas trazem a mentalidade do mundo, né? Aí, seu padre, mas o nosso projeto, porque o nosso plano, prepararam a festa, prepararam a data, prepararam tudo, né? E o esquema de vida, o apartamento, terminaram o doutorado. Nós achamos o nosso projeto. Eu deixo falar bastante, depois eu pergunto. Vocês já perguntaram qual é o projeto que Deus tem para vocês, né? Por que Ele permitiu que vocês se encontrassem? O que Ele espera desse amor entre vocês? Como que Ele vai frutificar, né? Mas não decidimos, mas no nosso plano nós não vamos ter filho. Corajosos, né? Diante de Deus, dizer para Ele, não, aqui você não vai fazer coisa nova, não. Aqui não vai nascer ninguém. Aqui nós decidimos o nosso projeto que vai ficar sem ninguém, né? Meu Deus, que coragem, né? Ou que falta de fé. A gente tem até pena, rezar por eles, né? Ou dar testemunho suficiente, porque embora cada um se converteu, certamente pensando em se salvar a pele, há sempre um interesse no primeiro momento. Mas como é que eles foram encontrando Jesus? Pelo testemunho, pelo exemplo daqueles que já eram convertidos, né? Um São Paulo que converteu e formou comunidades, mas ele depois dava o testemunho de vida autêntico, né? E de poder dizer no fim da vida, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E mostrando então para aqueles que neocatólicos, né? Neoconvertidos, que buscavam com interesse uma proteção, uma salvação, que eles também eram chamados, né? A construir essa missão de irradiar a esperança na salvação e viver com antecipação na fé, né? E segurança e serenidade, mesmo nas provações e nas dificuldades. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então os convertidos davam um exemplo de participação. Agora nós queremos ser bom cristão, mas de repente acontece uma dificuldade, né? Morre um filho, morre um marido, morre um sogro, uma sogra, né? E, Deus me castigou, faço tudo direitinho, por que acontece isso comigo, né? Não vou mais. Ou eu não vou lá porque tem gente fofoqueira, né? Não tem problema, você pode continuar indo, tem lugar para todos. Mais um não vai fazer falta, não vai fazer diferença. Mais um, né? E para que se converta, que encontre na comunidade a conversão, né? É preciso haver essa dinâmica, né? E nós celebramos então 10 anos da encíclica Laudato Si, né? E que quando nasceu, muitos apegados, né, a uma maneira infantil de fé, interessada só no seu coração, na sua conversão, na sua salvação, né? E não pensa no futuro, nos outros, na natureza que Deus deu para a gente cuidar, né? E hoje nós estamos vendo a diferença, né? Já na atmosfera, em todos os países, não é só enchente aqui no Brasil, não. Em muitos lugares. É preocupação que hoje alguns homens de governo estão começando a se preocupar, a se reunir, mas quem deu o toque, o chute na bola, ainda que tardiamente, porque muitos católicos não permitem, né, que se olhe para o mundo, porque isso não é de Deus. A igreja tem que ficar na sacristia, levantando o braço e louvando o Senhor com palavras. A conversão contínua nos faz entender que é preciso ir além do bem-estar, né, e dos eflúvios do Espírito na reunião, na oração. Isso é fundamental, né? Mas depois preciso agir, ide por todo mundo, né? Convertei-os. Essa é a nossa missão. E falta muito, né? Pelas guerras, pelo mundo que está aí, pela exploração da natureza em proveito próprio, né? Como se vê limites distantes do sonho do projeto de Jesus, que mostrou, valorizou a natureza humana, ele renunciou à condição divina, assumiu uma condição humana, ficou preso nos limites nossos, né? Para mostrar que ele nos amava. Imagine nós que já estamos nessa condição, como a esse exemplo não devemos também amar os irmãos, né? Ir além das nossas convicções e experiências que são sempre humanas, por isso limitadas e temporais. Confiemos na sua misericórdia e vivemos como o Papa Francisco ainda iniciou nesse ano santo, né? Somos peregrinos da esperança, não desanimemos, né? Construir o reino. Louvado seja Jesus Cristo. Seja Seja louvado.
mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, minha vida oferta do pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, minha vida entrega, a minha oblação a ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por estes mistérios pascais, para que a contínua obra da nossa redenção seja causa de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo, louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Dom César, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, São João Bosco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por agora e para sempre. Amém. O banquete da Eucaristia é sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Unidos, rezemos como irmãos a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Desde o princípio, antes mesmo que a terra começasse a existir, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo e para não abandonar-nos nesta viagem nos deixou.
corpus factum est, verbum caro factum est, panis corpus factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, panis corpus factum est, verbum caro factum est, panis corpus. Desde o princípio, quando o universo foi criado da escuridão, o Verbo estava junto a Deus. Veio ao mundo, rico em misericórdia, Deus mandou o Filho seu, todo a si mesmo como pão. Verbum caro factum est, panis corpus factum est, verbum caro factum est, panis corpus factum est. E aqui partes o teu pão em meio a nós, todo aquele que comer não terá mais fome. Aqui vive tua igreja em torno a ti, onde se encontrará a morada eterna. Verbum caro factum est, panis corpus factum est, verbum caro factum est, panis corpus. Era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e assim entrasse na sua glória. Aleluia. Oremos. Escutai, Senhor, as nossas preces, a fim de que por este sacramento, intercâmbio da nossa redenção, recebamos o auxílio para a vida presente e o dom da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, boa semana, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.
Graças a Deus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está